Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez Deus nos permite estarmos todos aqui juntos, reunidos, em torno de Sua Palavra, de Seu nome, dos ensinamentos de nosso irmão Jesus Cristo. Boa noite a todos, mais uma vez reunidos, que nós possamos ter uma noite com muita paz, com muita alegria, com muitas bênçãos e muitas luzes vindas do plano maior. Na noite de hoje, eu gostaria de comunicar, muitos de vocês já sabem, mas para aqueles que ainda não sabem, que partiu para a pátria espiritual a nossa querida irmã, colaboradora, trabalhadora lá da casa, a Eugênia, esposa do Silton, que também partiu há alguns dias atrás. Uma irmã muito querida de todos, uma trabalhadora há muitos anos lá da casa, ela e seu esposo Silton, os dois juntos sempre foram para nós um exemplo de casal dedicado, amoroso. Eu sempre me lembro da Eugênia dizendo que, puxa vida, que nunca ela havia na vida brigado com o Silton, que eles viviam uma vida muito bonita, muito feliz, muito plena. E quando o Silton partiu, alguns dias atrás, né, Marco? A Eugênia também acabou ficando doente, né, no caso, Covid, né, e acabou alguns dias depois, tendo seu caso agravado, e partiu na noite de ontem. Então, conversando com vários amigos, com várias pessoas lá do centro ontem e hoje, só me fica na cabeça o seguinte, né, que quando se ama verdadeiramente, que existem certo tipo de uniões que nem a morte separa, não separa. Eles se amavam tanto, sempre assim, de uma forma tão intensa, tão bonita, tão completa, que às vezes a hora que um partiu, o outro, né, foi seguir a quem se ama com a permissão de Deus, e que tudo na nossa vida mais me dá a certeza que está nos desígnios de Deus, que Deus tem os seus caminhos e a nós muitas vezes cabe apenas aceitar, ter resignação, né? Muito embora a gente tenha o nosso livre-arbítrio, existem coisas que estão muito acima daquilo que nós sabemos, conhecemos, então a nós nos cabe ficar com a saudade, mas a saudade boa, né? É a saudade que deixa marcados momentos alegres, os exemplos que eles nos deram de dedicação, trabalho, união, perseverança, na caridade, no bem, no casamento, na instituição família. Então, eu deixo aqui o meu beijo muito grande no coração de ambos, aonde quer que eles se encontrem nesse momento, que possam ser amparados pela espiritualidade maior, pelo grupo de socorristas do plano maior, que sejam envolvidos por Dr. Bezerra de Menezes, que é o dirigente na espiritualidade da nossa casa, e que eles possam ser auxiliados nessa nova jornada que se inicia, que definitivamente agora estão longe da doença, longe de qualquer tristeza, e que dessa forma a gente também possa substituir no nosso coração a tristeza ou aquela coisa que é difícil às vezes, né, que a gente fica sentindo um pesar, mas que a gente possa substituir pela certeza que nós todos temos na doutrina espírita, de que a gente não morre, que tudo é uma passagem, que tudo é vida, porque nós somos espíritos eternos, criados para sempre, para vivermos bem e felizes, e que tudo isso nada mais é do que apenas um estágio da nossa evolução, um momento da nossa evolução. Momento às vezes esse cheio de dores e angústias,
mas é porque o nosso espírito necessita desse aprendizado. Então não é hora de revolta, não é hora de cair, não é hora de se entristecer. Claro, a gente entristece, mas é hora da gente se levantar e fazer o que tem que ser feito, que é caminhar e caminhar sempre na caridade e nos desígnios e naquilo tudo que Deus nos ensinou através de seu Filho Jesus. A gente sente, na verdade, a dor da saudade, né? Essa a gente tem que sentir que vai fazer falta, o convívio, para nós, para os familiares, mas devemos pensar que eles continuam, estão do outro lado, agora, quem sabe, vão se unir novamente e continuar a jornada. Eles eram muito unidos na Terra, com certeza vão continuar do lado de lá muito unidos e vão seguir o caminho deles. E só podemos fazer é orar por eles, pedir que sejam realmente bem atendidos, e fica aqui os nossos sentimentos da família e uma saudade muito grande do casal, grandes companheiros, grandes amigos e trabalhadores lá do CETRELV. Eu ainda tive o prazer de poder ter estado com eles alguns dias atrás, talvez acho que no mês passado, né, que ainda não estava tão difícil a pandemia, mas faz pouco tempo. Nós fomos até lá, né, e eu e o Roberto, nós fomos até lá para poder atender o Silton e também tivemos com a Eugênia. Então, eu sinto um alívio no coração por de alguma forma ter ajudado, ter de alguma forma me despedido e podido poder vê-los, né? Então deixo aqui o meu abraço, o meu beijo carinhoso para eles, e eu gostaria de dedicar a reunião de hoje a esses nossos irmãos. E fica o recado, né? Se cuidem bastante, tá? Mas vamos lá, a gente tem outras notícias também. Hoje, na parte da manhã, né? Isso. Chegaram as cestas básicas lá no centro, a Gleice estava lá, recebeu as cestas. A cesta é uma cesta boa, é uma cesta que tem alimentos, e junto com a cesta de alimentos vai uma outra cesta de higiene e limpeza. Tá? Depois a gente vai colocar no site, né? A gente vai colocar no site as fotos, vamos ver se a gente consegue fazer fotos entregando essas cestas também, a partir do dia 10, tá? No dia 10, no dia 10, nós vamos entregar as cestas. Ou seja, esse sábado agora, 10 de abril. Tá? As famílias já estão todas avisadas, elas vão até lá. Nossa, num contentamento tão grande, né? As pessoas têm ligado, têm agradecido. Nossa, assim, muito bom poder participar. E eu queria agradecer a todos vocês que colaboraram com a gente nesse sentido, que estão colaborando ainda. Agradecer de coração mesmo. Nós nos comprometemos com essas famílias durante 6 meses e nós vamos cumprir durante esses 6 meses essa doação para essas famílias cadastradas. Quem tiver interessado e ainda quiser doar, tá? A doação é feita no Banco Itaú, na conta do CETRELV, o Banco Itaú, agência 3095, a conta corrente é 24 764, dígito 3, o CNPJ do centro é 62 890 827 000175. Repetindo então, 62 890 827 1000 ao contrário, 75, Banco Itaú, agência 3095, conta corrente 24 764, dígito 3. Tá? Mais uma vez agradecendo a vocês pela colaboração e pelo empenho, tá, nesse... Lembrando que inicialmente iríamos fazer isso, esses 6 meses, para 10 famílias.
O auxílio foi tão grande, a resposta dos irmãos foi tão positiva, e é por isso que a gente vem agradecer, que nós pudemos estender para auxiliar mais famílias. E hoje, então, nós fechamos com 19 famílias durante esses 6 meses. Por isso que quem puder continuar colaborando, o que for possível, a quantia que for, quem sabe a gente ainda consegue aumentar mais ainda esse número de auxílio a essas famílias, e elas terem uma segurança que pelo menos comida não vai lhes faltar durante os próximos 6 meses. Nosso muito obrigada, né, Marco? Isso. Foram famílias selecionadas, né? Indicadas aí pelos nossos colaboradores, pelo pessoal que frequenta o centro. Muito obrigado mesmo de coração a vocês. Bom, vamos iniciar nossa reunião. Vamos fazendo a abertura. Para isso, vamos sentando confortavelmente, né? Sentindo já a presença da espiritualidade no lar de cada um de nós. Vamos cerrando nossos olhos, expandindo nossos sentimentos e, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos oferece, pela oportunidade da vida, oportunidade do resgate, a oportunidade do aprendizado e da evolução. Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, pelos ensinamentos que Ele nos deixou, por nos atender sempre que rogamos a Ele, e agradecer também a toda a espiritualidade da casa que nos recebe, a cúpula espiritual do CETRELV, capitaneada pelo nosso irmão, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Obrigado por podermos participar, obrigado por nos acolher. E para iniciarmos esta reunião, mais uma vez, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, na prece em que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou que seria a forma mais fácil de chegar até o Pai, e que essas preces possam subir até Deus e de lá ser transformada em bênçãos e luzes a recair sobre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E dessa forma, então, vamos passando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para ver o que eles nos trazem na noite de hoje, em que andamos a aprender, em que andamos a refletir sobre a vida, sobre o mundo. Moral estranha, aborrecer pai e mãe, do capítulo 23. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. São palavras que estão no Evangelho de Lucas. E mais, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Também palavras de Mateus. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal. E a sublimidade da doutrina nada sofre com isso.
escritas depois de sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que nesses casos o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido. Ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, nesse caso, ninguém teria ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro seria necessário saber se ele pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênesis, designa as frases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa o camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos do camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes, características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. Enfim, é óbvio que Jesus não ensinou ninguém, em momento nenhum, a odiar pai, mãe, e que muito menos desvalorizar a vida, que é a coisa mais preciosa que nós temos, que Deus nos deu, através dessa oportunidade, num corpo terreno, corpo material, né, de estarmos aqui na Terra e podermos passar por inúmeras experiências, expiações e provas que nos fazem evoluir, aprender. Então, é claro que não é isso, mas quando ele diz o sentido dessas parábolas, dessas passagens, no caso, elas remetem mais assim, do amor universal, de que a gente vai se desprender muito mais de um âmbito, de um círculo menor de relações, amizades, a quem nós professamos um amor, um carinho muito grande, e estender esse amor, esse carinho, a uma situação muito maior, a um número muito maior de pessoas. E como se fala, começando primeiro amando a Deus, porque a gente não ama ao nosso próximo sem amar a Deus, porque amar ao nosso próximo também é amar a Deus. Não existe isso. A gente tem que reconhecer a magnitude, a grandeza do nosso Pai. É que a gente não tem condições ainda mentais, emocionais, lógicas até, de conceber a grandeza de Deus. Nós sequer conseguimos amar muito além do nosso pequeno ciclo, é isso como a gente está falando. Então por isso que Jesus fala que tem que ser quebrado esses paradigmas. Aquele que não aborrecer ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, não será digno, né, do reino dos céus. O aborrecer seria assim, quebrar o antigo costume, sair daquele local pequeno, daquelas castas e expandir o amor, o bem-querer, a caridade, né? Fazer a caridade sem olhar a quem, sem perguntar, a gente ser muito mais aberto nos nossos sentimentos, nas nossas considerações, abertos de mente e de alma. É isso que Jesus quer dizer com essas passagens do Evangelho. São passagens de sublime amor e não levando para uma disputa
dentro de casa ou de malquerência àqueles a quem nós tanto, e Jesus também preserva justamente mãe e pai, né? Mesmo porque tem outros capítulos aqui no Evangelho e justamente que falam honrar a pai e mãe, claro, mas o sentido aqui é muito mais amplo do que se podia imaginar há 2000 anos atrás. Por isso que cada vez que a gente fica, que a gente consegue evoluir, amadurecer mais intelectual e moralmente, a gente tem para aquela mesma passagem, aquela mesma experiência, um novo olhar. E é isso. Só lembrando, aí no próprio texto diz que a língua hebraica era muito pobre. Ela não é que nem nós temos hoje, né? Que você fala amar, então você tem o amor sublime, o amor e menos. E lá, então, era amar ou odiar. Por isso, essa dúvida, por isso moral estranha na linguagem da gente hoje, né? Bom, chegou aquela hora da gente relaxar, de a gente se conectar mais ainda ao plano espiritual. Para isso vamos sentando confortavelmente, relaxando as pernas, os braços, tronco, cabeça, pescoço, ficar bem relaxado. Sentir o nosso corpo leve. Para isso vamos inspirando, enchendo nossos pulmões de ar e soltando tudo, como eu digo toda semana, renovando as energias através da respiração, através dessa energia nova que entra em nosso corpo. E expirando, tirando todos os miasmas, todas as cargas negativas, tirando tudo que nos aborrece, tudo que não nos pertence de dentro, com a expiração. Vamos dessa forma, nos sentindo então mais leves, mais conectados com o plano maior. Vamos prestar atenção nos aprofundarmos em nós mesmos, expandindo nossos sentimentos e vamos sentindo a presença desse irmão maravilhoso que nos acompanha todos os dias, o mentor individual de cada um de nós. Vamos sentindo a presença de todos os espíritos de luz que se encontram junto conosco nesta reunião. E mais ainda, vamos sentindo toda a energia que eles nos enviam neste momento. Então vamos nos sentindo envolvidos por esta energia. Vamos sentindo que essa energia nos envolve e percorre todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, tirando todos os miasmas, todas as cargas negativas, trazendo o equilíbrio que é necessário para o nosso bem-estar, que é necessário para o nosso dia a dia. E vamos agradecendo por receber essa energia e vamos solicitando a esses espíritos que nos acolhem, que nos recebem, que possa transmitir essa mesma energia que recebemos agora a todos aqueles que nos cercam, a todos aqueles que nos são caros, nossos familiares, amigos, enfim, a todos. E vamos assim, agradecendo mais uma vez por essas bênçãos, esse passe magnético maravilhoso que recebemos. Muito obrigado. E assim, enquanto o plano espiritual continua abençoando, iluminando os nossos lares, continua trazendo
essas boas energias para os nossos organismos, para a nossa família. Nós vamos fazendo a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para todos aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, beleza, ó perfeição, e queremos de alguma maneira receber e merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. E dessa forma, nós vamos rogando ao plano espiritual que possa magnetizar as águas que os nossos irmãos separaram para tal finalidade, que ali, nessas águas, possa ser colocado o lenitivo, o remédio, para que as dores, tanto do corpo quanto do espírito, possam ser amenizadas, possam ser suavizadas. Que os nossos irmãos encontrem o aconchego, que encontrem o bálsamo da espiritualidade maior, que eles possam ter todas as suas energias refeitas, que eles sejam revigorados, Senhor. E assim, nós continuamos em prece, enquanto a espiritualidade atua sobre cada um de nós e sobre os nossos lares. E nós vamos fazendo ainda mais uma prece, para que nos conecte, nos deixe na mesma sintonia que o plano maior. Agradecendo sempre, mesmo nos momentos difíceis, mais duros da vida, pelos quais todos nós passamos, vamos agradecer, porque tudo está nos desígnios de Deus. E vamos dizendo: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir e sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, às vezes morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma prece. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir
e tanto a agradecer. E dessa forma, vamos agradecer a Deus nosso Pai por tudo, absolutamente tudo. Através de nossas vibrações, que agora serão conduzidas pelo Marco, vamos doando aquilo que nós temos, em gratidão, em reconhecimento e pela alegria de fazer a caridade, doando nossas energias aos nossos irmãos. Então, após recebermos tantas bênçãos, vamos, como a Ana disse, doar um pouco em favor daqueles que necessitam nesse momento. Então, vibrando muita paz, muita luz, muito amor, vamos envolvendo o nosso planeta Terra. E vamos vibrando por todos os dirigentes deste planeta, por todos os dirigentes das nações, que eles possam pregar a paz, o amor e a união entre os povos. Para aqueles, principalmente, que são mais necessitados, que não meçam esforços para ajudá-los. Para aqueles que se encontram doentes, acamados, em clínicas, hospitais, em suas casas. Vamos vibrando para que a espiritualidade de luz possa ajudá-los de alguma maneira. Vamos vibrando por todas as religiões, por todos os credos, todas as crenças, para que elas continuem pregando o amor, pregando o Evangelho de Jesus, pregando a união e a paz. Vamos vibrando por todos aqueles que vivem em asilos, em creches, aqueles que se encontram neste momento em situação de moradores de rua e que sabemos que diante desta crise que estamos passando tem aumentado muito, que eles possam ser atendidos em suas necessidades por esses grupos socorristas que não medem esforços para atender a necessidade básica. Vibramos por esses irmãos, vibramos por esses grupos que faz este trabalho lindo, esse trabalho de amor ao próximo. Vamos vibrando em especial pela casa que nos recebe, o CETRELF, por toda a cúpula espiritual desta casa, por seus trabalhadores encarnados e desencarnados, pelos seus frequentadores e por todos os pacientes daquela casa. Vamos vibrando também pelo nosso lar, por todos os nossos parentes encarnados e desencarnados, nossos amigos que já partiram para a pátria espiritual e aqueles que se encontram conosco nesta jornada. Vamos vibrando pelo mentor individual de cada um de nós, para que eles continuem sempre conosco, nos ajudando e nos intuindo. E vamos vibrando também, por acaso, por aquele espírito que se considera um desafeto nosso, para que eles possam ser iluminados e que possamos nos reconciliar de alguma forma. E por fim, vibramos por nós mesmos, como pequeninos trabalhadores da seara do Mestre. Que assim seja. E por último, eu gostaria de fazer uma vibração e eu peço que a gente faça uma união muito, muito grande de pensamentos. Que vocês se concentrem muito nesse momento e não desprezem a ajuda de cada um de nós, que é feita de forma mental e de doações de energia nesse momento.
se concentrem, meus irmãos, e busquem o amor que existe dentro de vocês, para que todos nós juntos possamos vibrar e orar pelo nosso país, o Brasil, que vive esse momento tão difícil, tão delicado, para que todos nós possamos nos reerguer, nos unir em amor, em solidariedade e encontrarmos as soluções para esta situação tão triste que vivemos, o mais breve possível, para que milhares de vidas possam ser poupadas. Vamos pedindo luz e amor sobre o nosso país. Que assim seja. E vamos chegando assim ao final de mais uma reunião mediúnica. Agradecidos por tudo aquilo que recebemos. Agradecidos por tantas bênçãos e tantas luzes. Vamos encerrando esta reunião, pedindo a Maria, nossa Mãe Amantíssima, que nos cubra com o seu manto azulino, que nos proteja, que nos acompanhe durante essa semana. E vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação, por nos permitirem estar na casa de vocês, por nos acompanharem, pela força que nos dão e pela ajuda que nos dão. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de cada um. E eu deixo também um beijo para todos, em especial para o Grupo Alta de Souza, para todas essas irmãs trabalhadoras incansáveis e que continuam entregando os enxovais, 45 por mês, para as mamães carentes em estado de vulnerabilidade. Que Deus dê força a todas vocês e que o trabalho de vocês não pare jamais. Um beijo muito grande para vocês.